Se a gente cronometrasse, calculasse, fosse realmente colocar na ponta do lápis o tempo que a gente vai perdendo, a gente ia ficar assustado. Sim, é mais do que hora da gente começar a ganhar esse tempo perdido, ao invés de deixar ele sempre indo embora. E, gente, vamos combinar que se o tempo vai indo embora, é a nossa vida que está indo embora e a gente não pode deixar isso acontecer, combinado? Hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Como que a gente ganha tempo na hora da gente fazer as nossas compras no mercado. O meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o Lar Doce Ordem. Seja muito bem-vinda. Aqui a gente conversa sobre todos os tipos de ordem. É ordem na faxina, é ordem no nosso tempo, é ordem em tudo que é lugar. E hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre como fazer com que essa dinâmica de ir ao mercado passe a ser menos dificultosa, vamos dizer assim. Às vezes até um tanto chata. Tem gente que super ama ir no mercado, passeia, parará, parará, gosta de comprar, mas tem gente que sofre, e sofre justamente porque sabe que gasta muito tempo fazendo isso. E principalmente quando a dinâmica da casa funciona que nem a dinâmica aqui em casa. Aqui em casa é assim, ou eu e meu marido vamos juntos ao mercado, junto com as crianças, ou ele vai sozinho. E aí quando ele vai sozinho, eu tenho que estar bem preparada para poder passar todas as informações para ele do que ele precisa comprar. E se a gente não está organizado, tudo vai para os ares. Então, a primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é o seguinte: quando a gente vai fazer a nossa lista de compras, ou quando a gente vai ir às compras, primeiro ponto, nós não podemos estar com fome. Porque se a gente estiver com fome, ou a gente vai colocar na nossa lista coisas desnecessárias, ou a gente vai chegar no mercado e comprar coisas desnecessárias. Algumas pessoas são assim. Eu, particularmente, não sou. Eu não colocaria coisas desnecessárias na lista e eu também não compraria coisas desnecessárias no mercado. Mas eu não conseguiria fazer a lista, porque quando eu estou com fome eu não consigo fazer nada, eu fico estressada. E se eu fosse no mercado, eu ia comprar as coisas o mais rápido possível, ir embora e esquecer um monte de coisa essencial. Por quê? Porque eu quero ir embora para comer. Eu sou assim, eu não sei como é que você é, coloca aí nos comentários quem você é. Se você é o tipo de pessoa que compraria mais coisas, compraria guloseima, um monte de coisa, ou se você seria aquela pessoa que correria o mais rápido possível para ir embora para comer, ou quem sabe até aproveitaria para comer um lanchinho ali na hora, gastar um dinheiro a mais que não deveria, comendo um lanchinho porque tá com fome. Quem você é? Eu sou a pessoa que sai correndo e eu não quero ficar aqui no mercado, porque ir ao mercado é uma coisa, assim, uma das coisas que eu menos gosto de fazer. Então eu seria a pessoa que fugiria. Por isso que nós precisamos estar bem alimentadas, seja na hora de sentar para poder fazer uma tarefa de organização, lista de compras, fazer o cardápio da semana, ou para a gente ir fazer compras justamente para a gente fazer as coisas com calma, com tranquilidade e as coisas fluírem bem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente já vai falar sobre a dinâmica da organização em si. Então, quando a gente vai falar sobre lista de compras, o maior erro que a gente comete, eu já cometi muito esse erro, e olha só que engraçado. Eu cometi muito esse erro mesmo vendo os meus pais fazendo certo, que é ter uma lista de compras fixa. Isso mesmo, uma lista de compras fixa. O que meus pais faziam quando eles não tinham a possibilidade de ter essa facilidade do celular? Não tinha o WhatsApp, não tinha essa facilidade de anotar as coisas no celular. O que eles faziam? Eles anotavam no papel, ou eles anotavam no computador, que a gente tinha facilidade na época de ter um computador, fazia uma lista fixa, no Word mesmo, fazia aquela lista, e aí eles já tinham essa lista. E é engraçado que era uma lista só de comida, essas coisas assim, outra lista só de higiene e materiais de limpeza. E era engraçado porque era aquela compra do mês que eles tinham o hábito. Aqui em casa a gente faz compra semanal. Lá eles tinham aquele hábito de fazer a compra do mês. Me conta aí nos comentários se você faz compra semanal ou se você faz compra do mês. E aí eram dois carrinhos separados. Uma para colocar o material de limpeza e outro para poder colocar o material não, a comida, né, para não misturar as duas coisas, né, porque vai que vaza algum material de limpeza, enfim, contamina a comida, nada agradável. Então eles faziam separados. E a lista de compras eles também faziam separado. E aí quando eu lembrei disso, eu falei assim, nossa, por que eu ainda não fiz isso? Então eu passei a fazer, eu fiz uma lista de compras de comida, de material de limpeza, de higiene, separadinho, fixa ali. Por quê? Porque na hora de eu checar a despensa, eu já tô com a lista na mão, e eu sei o que eu vou procurar ali, e aí eu já vou marcando aquilo que não tem, que precisa ser comprado. Então, assim, isso ajuda demais do que você ter que lembrar daquilo que você normalmente precisa dentro de casa. A lista já te ajuda, então você não precisa fazer aquele esforço mental de lembrar. Além disso, tem um facilitador. Meus pais, eles saíam para fazer compras, na maioria das vezes, juntos.
Então, não precisava ter essa dinâmica que eu tenho aqui em casa, que às vezes o meu marido vai sozinho. Então, nós temos uma lista de compras fixas no bloco de notas do celular, que é compartilhado. Então, tudo que eu atualizar na lista de compras do meu celular, atualiza lá para o meu marido e vice-versa. Então, se alguma coisa falta aqui em casa, eu já tiro a bolinha lá do tic, né, do check, e ele já sabe que quando ele for no mercado, ou se porventura sobrar tempo e ele tiver outra coisa para comprar e ele for no mercado, ele dá uma olhadinha ali na lista e já vê se tem alguma coisa precisando, se ele for antes do dia que normalmente nós vamos ao mercado, sabe? Ou no dia que é para ir no mercado, caso ele vá sozinho, caso ele vá direto do trabalho, caso aconteça alguma coisa e não tenha possibilidade de nós nos encontrarmos, a lista está lá prontinho para resolver. Então aí você não precisa perder tempo de ficar mandando aquelas inúmeras mensagens no WhatsApp. Compra isso, compra aquilo, não esquece disso, não esquece daquilo e tudo mais. A lista de compras ajuda, porque senão vai misturando as conversas. Inclusive, teve uma época que eu tive um grupo de WhatsApp com meu marido, que a gente ainda usa bastante, para esse tipo de coisa, só para isso, só que mesmo assim dava problema. Então, eu pensei, solucionei lista de compras fixas no bloco de notas, compartilhado, onde a gente tem lá os tics, é só tirar, desmarcar, e ele já sabe, tudo que está desmarcado, precisa comprar. Então, ele comprou aquilo, ele já marca, pronto, tudo resolvido. E aí, um outro facilitador também, gente, na hora de fazer compras, é a gente já colocar a quantidade daquilo que a gente precisa comprar. Senão a gente vai estar lá no mercado comprando, aí a gente para na frente do produto e fica assim, e agora? Eu sei que tem tanto lá em casa, mas será que precisa de tanto? Então, se a gente já tem um mínimo de cálculo, a gente sabe de quanto a gente precisa para durar uma semana, para durar 15 dias, para durar um mês, é bom a gente ter essa noção. A gente coloca ali na lista de compras, porque a gente já vai ter uma noção de quanto tempo vai durar dentro da nossa casa, mais ou menos, né? Obviamente que acontece imprevisto, a gente às vezes consome menos num período, às vezes a gente consome mais e acaba mais rápido, mas só para ter uma estimativa ali, para a gente não ter que ficar perdendo tempo olhando para o produto dentro do mercado e pensando, e agora? Quanto que eu vou comprar disso? Se já tiver lá na lista, facilita demais. E esse é um ponto, inclusive, que eu tenho que melhorar bastante, porque eu vou me valendo muito do meu marido, porque ele é muito melhor na hora de criar essas estimativas, então eu deixo isso na mão dele. Mas isso é um ponto que eu preciso melhorar. Já digo aqui de antemão, porque ninguém é perfeito, né, gente? Então isso aí é um grande defeito meu que a gente vai melhorando aos poucos, né? Eu não tinha nem lista antes, fixa. Agora, né? Vamos manter a calma, que todos estamos no processo de mudança e de evolução, não é mesmo? Agora vamos para o próximo ponto. Quando a gente vai fazer a lista de compras, se a gente sabe aquilo que a gente vai cozinhar na semana, fica muito mais fácil da gente comprar. A gente aqui faz compra semanal, então a gente faz o cardápio semanal. Fazendo esse cardápio semanal, fica muito mais fácil da gente criar uma lista de compras em cima desse cardápio. Então, a gente olha exatamente os ingredientes que nós vamos precisar e a gente não precisa ficar lembrando, putz, eu ia fazer o estrogonofe e esqueci de comprar o creme de leite. Entendeu? Tem todos os ingredientes menos o creme de leite. Por quê? Porque na hora eu fui vendo somente aquilo que é necessidade, e vamos supor que creme de leite não é um item muito comum na sua despensa. Aí você esqueceu. Por quê? Porque você não fez a lista de compras com o cardápio ao lado. Então, se eu pudesse te dar essa dica, tenha o cardápio da semana do lado, para que você possa realmente fazer uma lista de compras mais precisa dentro daquilo que você vai precisar para poder fazer todos os pratos que você pensou e planejou para aquela semana. Combinado? Então, vamos aqui revisar. Não fazer compras, né, nem lista de compras com fome. Ter uma lista de compras fixa. Compartilhar essa lista no celular é vida. Maravilhoso. Muito melhor do que o WhatsApp. Saber o que vai cozinhar é o quarto ponto. Então, se você tem o cardápio da semana, você faz uma lista de compras mais precisa. E a gente vai para o quinto ponto. Defina. Eu já falei, defina a quantidade, já falei, eu adiantei esse ponto. Então, a gente já falou sobre esse, o quinto ponto. Agora, a gente vai para o último ponto. Esse ponto aqui, gente, é essencial. Eu vejo muita gente fazendo isso quando eu tô no mercado fazendo compras. Eu já vi essa pessoa antes, eu já vi essa pessoa antes, eu já vi essa pessoa antes, e aí eu vou ver a pessoa indo pra lá e pra cá. Eu sou uma pessoa, assim, muito observadora, tá bom? Quando eu vou fazer compras com meu marido, normalmente eu fico cuidando das crianças, eu não tô focada nas compras, porque a gente zela pela segurança deles, né? Então, uma coisa ou outra eu até pego lá na prateleira, mas na maior parte do tempo é o meu marido que vai lá olhando e pegando as coisas e colocando no carrinho. Então, normalmente a minha função é cuidar para que as crianças não sejam levadas por ninguém e que elas não destruam também as compras. Então, quando não há a possibilidade da gente colocar eles num carrinho à parte das compras, então eu fico ali
tentando fazer com que eles não destruam nada antes da gente comprar. E aí, uma coisa que eu observo bastante que as pessoas fazem, eu falei, nossa, isso é uma coisa que eu preciso falar no vídeo. As pessoas, elas têm, em geral, o péssimo hábito de ficar fazendo compras e ficar passeando pelo mercado. Então, pega uma coisa numa ponta do mercado, depois vai na outra extremidade, depois vai para outro lugar, depois vai para outro lugar. É muito mais fácil se você pegar a sua lista de compras e ir na ordem dos corredores. E aí você, com a lista de compras na mão, você olha para o corredor, vê mais ou menos qual é a temática daquele corredor, olha para sua lista de compras, dá uma olhadinha naquilo que você precisa e vê se você tem uma necessidade. Então, você está ali na lista, no corredor, que tem macarrão, que tem molho, que tem um monte de coisa ali. Você olha para sua lista de compras e vê se você precisa comprar macarrão, se você precisa comprar extrato de tomate, molho já pronto. E aí você vê a quantidade necessária, você vai lá, pega, coloca no carrinho, vai para o próximo corredor. Você não precisa exatamente entrar no corredor. Só de você estar ali naquele corredor central e dar uma olhadinha no corredor dos produtos, fica muito mais fácil do que você ficar toda hora indo e voltando no mercado. Porque vamos combinar. Se a gente, de repente, esqueceu, nossa, a gente passou por aquele corredor e a gente não pegou. Ir e voltar uma vez é uma coisa, mas ir e voltar várias vezes por vários lugares, gente, a gente está fazendo exercício físico enquanto a gente faz compras. Então, assim, não compensa, é muito tempo perdido e de forma desnecessária. É muito mais fácil a gente acompanhar o ritmo do mercado, até porque muitos mercados, né, os mercados mais bem organizados, eles vão seguir uma ordem que é até mais fácil da gente colocar no carrinho. Então, eles deixam o hortifruti para o final, as coisas mais perecíveis, os congelados para o final, que são as últimas coisas que a gente tem que colocar no carrinho para que a gente não deixe aquilo derretendo. Então, imagina, a gente pegar o que são os itens de geladeira, os itens congelados primeiro, colocar no carrinho, e depois pegar as outras coisas, aquilo vai descongelando, e aí pode estragar, ou vai molhar as coisas, vai ficar pingando. Então, assim, não tem necessidade. Então, é muito mais fácil a gente seguir essa ordem que o próprio mercado já propõe, do que ficar saracoteando para cima e para baixo no mercado. Então, não faça isso, não perca o seu tempo, seu preciosíssimo tempo fazendo isso. Terminou tudo, vá e seja feliz indo lá no caixa e tudo mais, ir para casa, enfim. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre organização de outras coisas relacionadas a mercado, não necessariamente relacionada a compras, para também facilitar a sua volta do mercado para casa. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu também posso fazer um vídeo aqui para vocês sobre esse assunto. Combinado? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você acha que pode colaborar também na vida de uma amiga, compartilhe esse vídeo. Faça com que esse canal seja mais conhecido por outras pessoas, ajude o meu trabalho. E também eu quero convidar você, se você chegou aqui de paraquedas, a dar uma olhadinha aqui em outros vídeos. Eu sempre deixo nos comentários também uma sugestão de vídeo que tenha mais ou menos relação com o vídeo que eu estou falando. Então dá uma olhadinha lá nos comentários, que de repente é um vídeo que você ainda não assistiu. Combinado? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!